Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui então continuando a nossa aula, né? Nós estamos já na parte do governo constitucional, 1934 a 1937, né? Um longo período da história. O Vargas entrou em 1930, né? Como nós sabemos, já só para dar uma relembrada, né? Que os paulistas, vamos dizer assim, enganaram o atual candidato que deveria ser de Minas Gerais, acabaram colocando mais uma vez um candidato paulista, e isso desagradou muitos mineiros, que acabam se juntando ao estado da Paraíba, o estado do Rio Grande do Sul, os mineiros e o Rio de Janeiro, e acabam tirando os paulistas do governo, então colocando no governo agora o nosso conhecido Getúlio Vargas, né? E aí ele enfrenta aquelas dificuldades com os paulistas que consideram o governo dele inconstitucional, ou seja, ele fez um golpe para chegar no governo, tentam tirar do governo, e aí vai se estendendo por um período governo provisório, até que ele consegue colocar um governo constitucional em 1934 até 1937. Né? Ele passou por toda aquela revolta de 32, que ele teve que conter os ânimos dos paulistas e tudo mais, né? Mas agora ele está governando, muito bem. Então ele promulgou a Constituição em 1934, colocou ela para valer. Dentre essas regras dessa nova Constituição, nós temos aí o voto secreto, o voto feminino, aquelas leis trabalhistas, jornada de trabalho, proibição do trabalho de menores de 14 anos, tudo bem. Ele começou a governar, muito tranquilo, né? Vai governando Getúlio Vargas aí agora constitucionalmente, valendo dentro das leis. Ele conseguiu acalmar os ânimos, o café voltou, está conseguindo controlar a crise cafeeira, então está fazendo um governo aparentemente tranquilo Getúlio Vargas agora, a partir de 1934 até 1937. Mas vocês lembram que na Europa já surgiu dois regimes, né? Um regime de extrema direita, que são os fascistas, e os nazistas, né? E também nós temos lá o nazismo e o fascismo, desses dois regimes, né? E já temos no mundo aí alguns passos de governos comunistas ou socialistas, né? São duas formas que existem aí. Durante o governo constitucional de Vargas, de 1934 a 1937, também vamos ter aqui no Brasil esses regimes totalitários, que é o caso, que eu coloquei em azul aqui, ó, pessoal, a da Ação Integralista Brasileira. A e B, Ação Integralista Brasileira, né? São aqueles caras lá que tem características do nazifascismo, que eles têm características do nazismo e do fascismo, de extrema direita, um governo centralizador, meio que quase ditatorial. Então esse partido social político surge no Brasil. E também surge aqui, ó, em vermelho, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Surgem esses dois partidos, né? Muito bem, o Vargas, novamente, que tinha recém acalmado as coisas, volta a contar com uma nova pedra no seu sapato, né? E ele vai declarar esse partido, Aliança Nacional Libertadora, ilegal. Vai declarar a ilegalidade, que esse partido não existe, ele não pode existir, que ele está ilegal, que ele não está, vamos dizer assim, apto a concorrer a alguma eleição, né? O Vargas já decretou de imediato que esse partido não poderia existir. E isso causa uma certa briga, né? Causa uma certa desconfiança, uma certa instabilidade no governo de Vargas, né? Essa declaração da ilegalidade da Aliança Nacional Libertadores, que tinham tendências para o comunismo, para o socialismo e tudo mais. Então, aí começa uma briga, né? Quando ele declarou que era ilegal, os caras criam a intentona comunista. Os caras saem pra rua manifestando, saem pra rua causando um alvoroço, manifestações, passeatas, greves, paralisações, muita briga, muita instabilidade política nesse momento, e o Vargas, que já não estava a fim de deixar o governo, porque em 1937 deveriam ocorrer eleições para trocar de presidente, né? Os paulistas já estavam lá com a chapa organizada, a equipe de Vargas, o Vargas já tinha indicado um candidato, mas o Vargas não queria sair, embora ele tenha indicado um candidato, mas ele estava adorando ser presidente do Brasil. E aí aproveitou dessa Aliança Nacional Libertadora, que ele declarou ilegal, e da manifestação que esses caras fizeram na rua, ele declarou estado de sítio no país. Estado de sítio, o que é? Tá lá no quadrinho, no página número 22, de vocês, lá que diz o seguinte: estado de sítio é uma situação de exceção em que o chefe do Estado suspende os poderes legislativo, judiciário e executivo, tá? Eles estão suspendidos esses direitos. E o Poder Executivo
concentre todos os poderes e o governo do país diante de uma ameaça, né? A ameaça que nós estamos falando agora, pessoal, o Vargas quis dizer que a Aliança Nacional Libertadora iria fazer como fizeram na Rússia, iriam tomar o poder. Então, antes que isso acontecesse, ele botou o exército nas ruas, controlou isso aí, e as eleições que iriam acontecer em 1937 foram por água abaixo. Ele ficou mais um tempo no poder, já está se estendendo no poder o senhor Getúlio Vargas, tá? Então surge aí o Plano Cohen. O que é o Plano Cohen, pessoal? O Plano Cohen, para vocês entenderem direito, foi quando o Vargas colocou em prática esse governo dele duradouro. Ele colocou, o Plano Cohen coloca isso lá na página número do livro de vocês, da página número... Veio aqui... tá. Aqui, ó. O denominado Plano Cohen, segundo Vargas e seus apoiadores, era uma ameaça à segurança nacional. Possibilitou o cancelamento das eleições. Então, isso que é o Plano Cohen, né? Que ele, para evitar que essa Aliança Nacional Libertadora tomasse o poder do Brasil, ele pôs em prática esse Plano Cohen, para evitar que esses socialistas dominassem o país. E aí, nada mais justo para ele ficar mais um pouco no poder, estão me entendendo? Ele estava gostando de ser presidente do Brasil, então ele entrou em 1930 e já vamos até 1937, tá? Que era para ocorrer eleições, e ele permaneceu no poder. Ele está adorando ser o presidente do Brasil, né? Então aproveitou-se dessa jogada aqui e continuou no poder. Pessoal, eu quero que vocês façam a charge da página número 22 e respondam lá na página 23. Olha a charge da 22 e responde na 23, certo? E na próxima aula continuamos sobre o Estado Novo, tá? Aí, como não houve eleições, ele vai continuar governando de 1937 a 1945. Um forte abraço e até mais!